Olá, alunos e alunas do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Cardoso, estou aqui para uma aula de ciências sobre processos de transformação de energia. Então, nós vamos começar, eu trouxe para a abertura da nossa aula de hoje, uma tirinha do Garfield. Observe a tirinha do Garfield, em que ele diz: eu vou fazer parte de um grupo de conservação de energia. Preparar, apontar, conservar. E aí vocês veem como é que ele conserva energia, né? Então, observando essa tirinha, vamos pensar quais conceitos científicos você identifica na situação. Se você pensar nas aulas anteriores, você consegue identificar aí pelo menos 2 conceitos científicos relacionados aos processos de transformação de energia. Então, os conceitos que a gente vai identificar aí são o conceito de energia e conservação de energia. Diante disso aí, eu trago alguns questionamentos para vocês. Na realidade, a gente vai revisar esses conceitos, né? O conceito de energia e o conceito de conservação de energia. Então, conceito de energia. O conceito de energia é um conceito muito amplo, é difícil conceituar energia, mas uma das formas de conceituar energia e de reconhecer energia é que a energia ela é a capacidade de realizar algo, de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Então, na tirinha do Garfield a gente pode pensar, né? Então, será que o Garfield queria fazer parte de um grupo de conservação de energia? Então, por que o Garfield queria fazer parte de um grupo de conservação de energia? Simplesmente porque ele não queria realizar trabalho, né? A gente vê na imagem que ele faz preparar, apontar, conservar e fica lá deitadinho, dormindo, porque ele não quer ter trabalho, ele não quer gastar a energia dele para realizar nenhum trabalho, né? O Garfield é um gato bem folgado. E aí a gente vai falar agora, né, de conservação de energia. O que é conservar energia? A energia ela não se perde, mas sim transforma de um tipo para o outro. E ela pode ser armazenada. Essa é a chamada lei de conservação de energia. Então, na situação do Garfield, onde ele quer fazer parte de um grupo de conservação de energia, a gente pode pensar que tipo de energia Garfield queria conservar, já que essa energia ela pode ser armazenada, né? E será que dormindo ele consegue conservar a energia? Bom, o tipo de energia que Garfield queria conservar é a energia química que ele obtém a partir de todos os alimentos que ele ingere. Quando a gente ingere alimento, a gente está ingerindo energia química que está contida nesses alimentos. Essa energia química ela vai estar depositada nos nutrientes desse alimento, como, por exemplo, os carboidratos, os lipídios, as proteínas. E quando esses nutrientes entram no nosso corpo, sofrem digestão, né? Libera a energia e essa energia ela é utilizada pelas nossas células. Então, essa fonte de energia é a energia química. Então, Garfield ele queria conservar a energia química do corpo dele, né? E dormindo, ele realiza menos trabalho, então ele consegue conservar, na verdade, ele consegue guardar grande parte da energia que ele acumulou, né? A gente não conserva totalmente, porque mesmo dormindo, mesmo parado, né, o nosso corpo continua trabalhando, a gente continua respirando, o coração batendo, o nosso corpo ele precisa se aquecer, então mesmo quietinho ali, alguma energia ainda é mantida, ainda é gasta para manter
os processos vitais, né? Mas o Garfield, como eu falei, é um gato muito esperto, dormindo, ele consegue conservar, ele consegue guardar um pouco da energia química que ele acumulou a partir dessa cumilança que ele gosta de fazer, né? Então, gente, além da energia química que a gente viu nessa situação da tirinha de Garfield, né? Existem vários outros tipos de energia no nosso cotidiano. Além da energia química presente nos alimentos e que mantém o funcionamento dos diversos organismos vivos, que outros tipos de energia estão presentes no nosso cotidiano? Vocês viram vários exemplos desses tipos de energia em aulas anteriores, né? Vamos relembrar esses tipos de energia. Mais uma vez aí eu trago para vocês uma tira do Garfield, né? O Garfield e o seu dono. Então, está numa situação onde o dono vai colocar o Garfield para dormir, cobra o Garfield, tudo direitinho. E quando o dono escuta um barulho que vem da cozinha, que ele vai olhar, é Garfield abrindo a geladeira para pegar comida, né? E aí ele pergunta a Garfield o que é que Garfield está fazendo e Garfield responde: eu estou assistindo geladeira. Essa tirinha aí é bem interessante porque quando ele fala eu estou assistindo geladeira, é como se a geladeira para ele fosse uma televisão, né? Fosse algo muito divertido de se ver. E olha que tem muitas pessoas que fazem isso também, gosta de abrir a geladeira e ficar olhando tudo que tem lá dentro, né? Então, esses eletrodomésticos que tem na nossa casa, eles também utilizam outros tipos de energia. A geladeira, a TV, né? E a gente vai relembrar que tipos de energia são essas. Então, olha só, se a gente analisar os aparelhos domésticos que tem na nossa casa, tem diversos aparelhos, né? Televisão, ventilador, fogão, geladeira, liquidificador, micro-ondas, som. Eu quero que vocês analisem esses aparelhos e pensem o que esses aparelhos têm em comum e quais são as diferenças, tá? Então, o que eles têm em comum é que todos eles precisam, para funcionar, de energia elétrica. E o que é a energia elétrica? A energia elétrica ou eletricidade é a propriedade de um sistema elétrico que permite a realização de trabalho através das cargas elétricas em movimento, que é a corrente elétrica. Então, os aparelhos domésticos, todos eles vão funcionar utilizando como fonte de energia a energia elétrica. Só que quando essa energia elétrica ela passa pelos aparelhos, ela sofre transformações e é isso que vai diferenciar aqueles aparelhos. A gente vai ver mais a seguir, tá? As semelhanças e as diferenças entre esses aparelhos. Mas eu gostaria de relembrar para vocês também que essa energia elétrica, ela pode ser gerada de diversas formas diferentes, né? Então, ela pode ser gerada a partir de algumas fontes primárias de energia e dentre elas nós podemos destacar a energia mecânica, que é a energia que vai ser gerada a partir do movimento provocado pela água nas usinas hidroelétricas. Tem também a energia elétrica que vai ser originada a partir de usinas termoelétricas ou a energia térmica a partir da iluminação do sol, que na realidade é a energia solar, a energia eólica pela força dos ventos, a energia nuclear que é liberada pela fusão ou fissão dos átomos e a célula de combustível. Então, a energia elétrica ela pode ser gerada a partir dessas diversas formas que vocês já estudaram nas aulas anteriores. Eu estou aqui só relembrando, né? Então, voltando aqui para a nossa situação, onde os aparelhos elétricos precisam de energia elétrica para funcionar, a gente vê aí nesse diagrama o que é que acontece, por exemplo, quando a energia elétrica ela entra no ferro de passar roupa ou na chapinha de cabelo. O que é que acontece? Dentro desse aparelho, a energia elétrica ela vai ser convertida, ela vai ser transformada em energia térmica,
que vai aquecer o metal do aparelho para poder a gente passar a roupa ou esticar o cabelo, né? Alisar o cabelo. Outro exemplo de transformação de energia, a gente pode citar que é a transformação elétrica, da energia elétrica em energia luminosa, que acontece nos aparelhos de TV. A energia elétrica entra e os componentes desse equipamento vai produzir a imagem, né, que a gente vai ver através das diversas cores e luz. Além da energia luminosa, no aparelho de TV também vai ter energia sonora, porque é um aparelho audiovisual. A gente vê a luz e a gente escuta. E a energia elétrica ela é convertida dentro desse aparelho, tá? Mais outro exemplo, energia elétrica sendo convertida em energia sonora no aparelho de som, quando a gente escuta música, né? E outro exemplo, a energia elétrica sendo convertida em energia cinética. A energia cinética é a energia que promove o movimento. A gente pode dar esse exemplo no ventilador. Quando a energia elétrica entra nos componentes, passa os componentes do ventilador, vai movimentar a hélice desse aparelho. E cinética está relacionada a movimento. Então, a gente pode citar outros exemplos de aparelhos que transformam a energia elétrica em energia cinética, como a batedeira, o liquidificador, que também fazem esse tipo de transformação de energia, né? Então, se a gente relembrar lá a pergunta que eu coloquei para vocês anteriormente, o que é que os aparelhos domésticos têm em comum? É que todos eles usam energia e a principal fonte de energia que faz esses equipamentos funcionarem é a energia elétrica. E o que é que eles têm de diferente? A diferença é que cada um vai converter a energia elétrica em um tipo de energia diferente. Energia luminosa, energia térmica, energia cinética e energia sonora. Beleza até aí, gente? Eu queria trazer para vocês uma situação real e do nosso cotidiano em que eu peço para vocês atenção para perigo de explosão e incêndio. É muito comum nos lares a gente usar gambiarra, a famosa gambiarra. A gente bota lá a extensão com um monte de tomada, aí bota aquele T com um monte de tomada lá e a gente concentra muita energia elétrica naquela região e a gente sabe que, vocês já sabem que a energia elétrica ela se converte em energia térmica, né? Então, o que que acontece? Essa conversão de energia elétrica em energia térmica pode aquecer esses aparelhos, pode aquecer essa fiação, derretendo os componentes e provocando explosões. Então, a gente tem aí na imagem o exemplo de explosões que acontecem em aparelhos de celular. Então, a atenção que eu quero dar a vocês é que não utilizem o aparelho celular enquanto estiver carregando, porque enquanto estiver carregando, está acontecendo essa conversão de energia, essa transformação de energia, né? Você, às vezes, quando tira o celular do carregador, você vê que ele está quente, porque ali estava carregando a bateria e grande parte da energia elétrica ali está sendo transformada em energia térmica, provocando o calor e provocando o incêndio e o aquecimento do aparelho, né? Então, temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Então, gente, mais uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, além de chamar a atenção para esse perigo de incêndio, de acidente, né, com a rede elétrica da sua casa, eu queria trazer também mais uma questão importante, que é a questão da economia de energia. Vamos pensar por que economizar energia? Eu estou trazendo para vocês aí o exemplo de uma lâmpada que ainda hoje é usada em algumas residências, né? Que é a lâmpada incandescente. Só que entrou em vigor uma portaria do Ministério de Minas e Energia que pretende tirar essa lâmpada de circulação. E isso aconteceu em 2017.
Eles pretendiam tirar todas as lâmpadas incandescentes do mercado, mas a gente ainda encontra bastante lâmpadas desse tipo e tem pessoas que ainda utilizam esse tipo de lâmpada. O que acontece? Esse tipo de lâmpada aí consome muita energia. Se você prestar atenção, essa lâmpada quando fica acesa, né, ela vai converter energia elétrica em energia luminosa, mas também em calor, energia térmica. Então ela aquece muito. E nesse processo de transformação ela gasta muita energia elétrica. Então não é uma lâmpada indicada para quem quer economizar energia, né? Eu estou trazendo isso porque a gente tem que pensar por que economizar energia. Vamos pensar numa situação aqui. Vamos pensar numa situação de um apagão. Vamos dizer que faltou energia. E aí, você viveria sem energia elétrica? Isso já aconteceu, tá, gente? Já aconteceu um blackout, que é o apagão, que é o corte ou colapso temporário da energia elétrica, que provoca o maior prejuízo econômico se ocorrer com frequência em grandes centros econômicos do mundo. Então, a gente precisa economizar energia para que a gente não sobrecarregue esse sistema, né, das usinas hidrelétricas, né? Até porque no nosso país a principal fonte de energia são as usinas hidrelétricas, que são aquelas barragens que são formadas nos rios e que movimenta as hélices para originar energia elétrica. Então, se a gente tiver, por exemplo, um período de seca, vai faltar energia elétrica para a gente. Então, a gente precisa economizar essa energia para não provocar esse colapso, porque seria muito difícil a gente viver sem energia elétrica, né? Imagina sem energia elétrica na tua casa, sem poder usar televisão, sem poder usar o celular, sem poder usar um liquidificador, um ventilador. Seria super difícil a gente viver dentro de casa e, além de tudo, nada funcionaria, né? O mercado, a farmácia, o posto de gasolina, nada funciona hoje sem energia elétrica. E eu gostaria de acrescentar aqui só mais um ponto, que apesar da energia elétrica ser um direito de todas as pessoas e ser extremamente necessário para a nossa vida atual, tem pessoas que ainda não têm acesso à energia elétrica em determinadas regiões do país. Mas a energia elétrica ela deve ser um direito de todos, tá? E aí é importante, a partir dessa reflexão, a gente precisa economizar e preservar a energia elétrica como um bem para a humanidade, porque sem ela nada funciona, né? E aí eu trago para vocês uma dica. Você pode trocar a lâmpada incandescente pelas lâmpadas de LED. Uma lâmpada de LED é capaz, por exemplo, de economizar até 90% de energia, sem que isso influa na sua eficiência luminosa. Cientistas norte-americanos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criaram uma nova lâmpada que parece fazer o impossível, gerar mais energia do que consome. Então é muito interessante que a gente pense em estratégias de economia de energia. Isso vai fazer bem para a natureza e também vai fazer bem para o seu bolso, para a economia financeira da sua família. E aí, eu queria trazer para vocês, para a gente também entender como é que é calculado o consumo de energia elétrica na nossa casa, né? Então, na imagem vocês estão vendo aí um contador de energia. Esse contador, ele vai contar o tempo, a hora de consumo por quilowatt. E a gente pode calcular o quilowatt de energia por hora, né? Veja ali embaixo na legenda o que é o quilowatt. kWh. Isso significa o quê? Quilowatt por hora. O quilowatt é energia elétrica consumida durante 1 hora de funcionamento por um aparelho, cuja potência média é de 1 kW. E aí, para calcular esse consumo de energia,
tem ali uma fórmula que é E igual a P vezes ΔT. Professor, o que significa isso? O negócio está ficando difícil, você está colocando matemática. Gente, é muito simples, é só para dar uma ideia para vocês, tá? Cada sigla dessa aí significa um conceito. O E é a energia elétrica consumida pelo aparelho. Então, eu tenho energia elétrica igual potência elétrica do aparelho, que está representado pela letra P. Então, você vai consultar qual é a potência elétrica do aparelho. Cada aparelho vai estar dizendo lá qual é a potência elétrica dele. E o ΔT, que significa o intervalo de tempo de funcionamento do aparelho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência elétrica do aparelho e multiplicar pelo tempo que ele está ligado. E aí eu vou saber quanto de energia esse aparelho gastou. Tem uma tabelinha aí que mostra para vocês, mais ou menos, quanto é que cada aparelho vai consumir a potência dele, né? Então, o aparelho de som, ele tem uma potência média de 100 watts ou 1 kW. Uma geladeira, ela tem uma potência de 2.500 watts ou 2,5 kW e assim por diante. Analisem essa tabela e procurem aí qual é o aparelho doméstico que tem a maior potência. Se você identificar o aparelho que tem a maior potência, você vai saber qual é o aparelho doméstico que gasta mais energia. Então, o grande vilão da conta de energia na nossa casa é o chuveiro elétrico. Olha só a potência média em watts do chuveiro elétrico. Ele tem uma potência de 4.500 watts ou 4,5 kW. Então, é o aparelho que mais gasta energia. Por que gasta tanta energia o chuveiro elétrico? Porque ele precisa transformar a energia elétrica em energia térmica. E para isso ele consome muito. Tem que produzir muito calor. Então, ele tem uma potência elevada. Outro exemplo, o segundo lugar que mais consome energia elétrica é a geladeira, com 2.500 watts ou 2,5 kW. O ferro elétrico, que é o ferro de passar, também é um vilão, tá? Então, a gente vai observar por essa tabela aí algumas formas e algumas estratégias de economia de energia. Eu posso diminuir o uso do chuveiro elétrico, ou até não ter chuveiro elétrico em casa, né? É melhor esquentar água lá no fogão e tomar aquele velho banho com um balde, né? Coloca lá água quente no balde e toma um banho. Não precisa estar passando todo tipo de roupa, passa só algumas, as principais, né? Então a gente vai buscando aí estratégias de fazer uma economia, evitando usar esses aparelhos e não deixar aparelhos ligados, né, de televisão, deixar o carregador do celular na tomada. Tudo isso são estratégias para a gente economizar a energia. Bom, gente, então assim, eu quero propor para vocês agora um exercício. Vamos fazer um cálculo junto sobre consumo de energia elétrica, tá? É super simples. Nós temos aí na sala uma lâmpada de 100 watts. Usamos essa lâmpada por 3 horas, todos os dias do mês. Então, como é que a gente vai calcular o consumo de energia dessa lâmpada aí nessa situação? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai multiplicar o valor da potência dessa lâmpada, que é 100 watts, vezes as horas que eu utilizei. Então, se eu fizer essa multiplicação, 100 vezes 3 horas, eu vou ter 300 watts por hora, certo? Mas a gente tem que lembrar que a gente está considerando o mês inteiro. Então, se eu tenho 300 watts por hora durante 30 dias, na realidade esse meu cálculo vai ser 100 watts vezes 3 horas vezes os 30 dias.
Então, se eu fizer isso, eu vou ter um consumo de 9.000 watts por hora. Aí, para transformar esse 9.000 watts por hora em quilowatts, basta dividir por 1.000. Quando eu divido 9.000 por 1.000, eu vou ter o consumo dessa lâmpada no mês. Então, esta lâmpada consome 9 kWh todo mês. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Chegou a hora da nossa despedida e eu quero deixar para vocês uma mensagem do Albert Einstein. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Então, tenha vontade de aprender. Eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.